E nós vamos fazer contato com o médico infectologista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina. Bom dia, Vecina. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, a gente sempre fala tudo bem aí, dentro do contexto do que é possível, né, Vecina? Mas a gente teve aí o anúncio na sexta pelo governador, feito pelo governador João Dória, a respeito da progressão de fase, né, para a fase verde, na verdade, de 6 regiões de São Paulo. E para haver essa progressão, houve ali algumas mudanças, inclusive antes as cidades eram tratadas separadamente, o governo juntou os municípios da região metropolitana à capital, possibilitando essa progressão. Como é que você viu isso, Vecina, e também como você vê o atual estágio da pandemia no estado de São Paulo? Bom, eu vejo com preocupação, porque nós continuamos vivendo a pandemia. E às vezes, quando você faz essas passagens de fase, a notícia que o cidadão recebe é que estamos nos salvando da pandemia. Não, nós não estamos nos salvando da pandemia. Nós estamos distante de ter alcançado a imunidade coletiva, chamada de rebanho também, né? E a chance de a doença recrudescer é muito grande, como que está acontecendo agora na Europa. Na maioria dos países europeus, nós estamos subindo um pico de casos lá. E estamos tendo até mais casos do que tivemos na primeira onda. Então, a probabilidade disso acontecer por aqui é muito alta. Então, nós não podemos relaxar. Não dá para abrir qualquer coisa, não dá para voltar a ter qualquer tipo de atividade, principalmente as atividades que envolvem muitas pessoas. Acho que é importante a gente pensar em retornar a algum tipo de atividade escolar, mas eu acho ainda um pouco temerário pensar em cinema, teatro, campo de futebol, esses eventos de massa. Por quê? Porque tem muita gente para ter a doença e o vírus está circulando. Na Europa, essa segunda onda, ela vem seguida de um número de mortes muito menor. Ótimo, muito positivo. Por que o número de mortes é menor? Porque se aprendeu a manejar melhor a doença, as pessoas que estão internando morrem menos, estão internando mais cedo, porque aprendemos que nós temos que internar mais cedo, fazer oxigenoterapia o mais rápido possível. Então, aprendemos a manejar um pouco a doença, mas temos que manter distanciamento social, temos que usar máscara, temos que ter medidas de higiene bastante claras e radicais. E, se possível, principalmente para os grupos de risco, isolamento, ou seja, ficar em casa para aqueles que são do grupo de risco. Sair na rua significa dar oportunidade do encontro com o vírus e ter a doença. Por quê? Porque ainda não tivemos a doença. Então, o encontro permite que se ocorram outros casos que poderão, eventualmente, levar à morte também. Agora, Vecina, falando do Brasil de uma forma geral, eu vi uma entrevista sua em que você fez uma comparação, inclusive, da atual pandemia com outra tragédia sanitária vivida pelo Brasil, que foi a gripe espanhola. O que o Brasil fez de tão errado na condução do combate à pandemia para se chegar nesse nível que a gente chegou hoje, Vecina? Veja, alguns estados, não foi o caso do estado de São Paulo, permitiram a ocorrência de um número muito grande de casos, permitindo maior contato entre as pessoas. No estado de São Paulo não é que a gente fez certo, a gente não fez tão errado quanto, por exemplo, Manaus fez, como Rio, como Fortaleza fizeram. Né? Poderíamos ter evitado mais se, além do isolamento que nós conseguimos de classes sociais mais elevadas, se nós tivéssemos conseguido distribuir alimentos e materiais de higiene, gêneros de primeira necessidade, para a população da periferia. Mas a periferia saiu na rua, a maior parte das vítimas da gripe, dessa situação que nós tivemos hoje,
foi de gente mais pobre, menos escolarizada. Então, nós tivemos um número de casos grande. Nós só não tivemos a condição de não entrar em colapso com os hospitais. Isto foi uma coisa positiva. E, no caso de Manaus, e muito próximo Fortaleza e Rio, nós tivemos colapso de hospitais, ou seja, o número de casos foi muito superior à capacidade de atendimento dos leitos hospitalares. E aí nós tivemos muitas mortes por conta de que nós não tínhamos como tratar. E também não sabíamos tratar direito, tivemos uma curva de aprendizagem do tratamento. Hoje isso já está melhor, mas não dá para desprezar a capacidade que essa doença tem de matar. Mata pouco, mas como pega muita gente, mata muito nesse sentido, né? E quando a gente fala da gripe espanhola, a gripe espanhola foi uma epidemia aqui no Brasil que matou quase 29 mil pessoas, 35 mil pessoas em 29 milhões de pessoas. Trazida para dias atuais, isso significaria matar 250 mil pessoas. Nós já estamos nos 150 mil, nós já passamos a metade do caminho daquilo que foi a maior desastre sanitário. Por isso que eu fiz aquela comparação. Então, não dá para relaxar, temos que manter a atenção. Agora, Vecina, você falou da questão das populações que estão nas periferias do Brasil, né, que continuaram desassistidas durante essa pandemia, mas temos também aí as comunidades indígenas, os quilombolas, diversos segmentos da população que continuaram desassistidos, né, sempre foram, mas continuaram desassistidos durante essa pandemia da Covid-19. E quando se fala, por exemplo, inclusive o Brasil já foi denunciado em organismos internacionais utilizando-se a palavra genocídio, tem autoridades que ficam ofendidas com essa palavra. Você acha que essa palavra pode ser aplicada em relação justamente a essa falta de assistência a determinados segmentos da população? Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos vivendo um genocídio com relação a essas populações e com relação às populações menos favorecidas economicamente na periferia das grandes cidades. Veja, o caso mais exemplar é o caso de Manaus. Manaus, que enterrava cerca de 30 pessoas em média por dia, passou a enterrar, no pico da epidemia, 160 pessoas por dia. Lá, os tratores não venciam fazer covas, e as pessoas foram enterradas em covas coletivas. Pessoas, 15, 20 pessoas por buraco aberto. Se isso não é genocídio, não tem outra explicação. Então, houve e está acontecendo nessas comunidades mais desprotegidas do ponto de vista imunológico, que é o caso dos índios e dos quilombolas, e que são mais expostas, porque tem que conseguir alimentos todos os dias, a população que mora nas periferias. Isso não é um fenômeno brasileiro, aconteceu também nos Estados Unidos e na Europa com os mais pobres, porque os mais pobres têm que se movimentar mais, e em se movimentando mais, tem uma maior probabilidade de, nesses encontros, achar o vírus, e o vírus o infecta, e aí pode uma parte dessa população morrer, como aconteceu e vai acontecer ainda, infelizmente. O grande problema dessa epidemia é que ela revela a desigualdade social que nós temos. Ela põe a cru a desigualdade social. E a desigualdade social é que faz com que nós tenhamos um número de mortes maiores nessas populações menos favorecidas. Nós temos que nos preparar para quando esta epidemia passar, para metade do final do ano que vem, nós temos que nos preparar para construir uma sociedade mais igual. O homem viveu desde o começo dos tempos, até o século XIX, escravizando outros homens. Nós tínhamos escravos até o século XIX. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Mas nós conseguimos abolir a escravidão. Então, é possível melhorar a questão da desigualdade social também.
A Europa já avançou nesse sentido. As sociedades europeias são mais igualitárias. Nós temos que conseguir fazer isso num país que tem a terra, o sol, as vantagens minerais que nós temos aqui. Desigualdade social é inaceitável em uma sociedade moderna. Então, após essa pandemia, temos que caminhar no sentido de conseguir diminuir a desigualdade social. Como é que diminui a desigualdade social? Com educação, com saúde, com medidas protetivas, como era o Bolsa Família, esses auxílios emergenciais. Mas educação e saúde são fundamentais. Então temos que fortalecer as nossas máquinas de produzir uma melhor educação, uma melhor saúde para diminuir a desigualdade social. Vecina, agora também dentro desse cenário da pandemia, nós temos aqui no Brasil um sistema público universal de saúde, o SUS, inclusive diferentemente de boa parte dos países. Ele acaba funcionando independentemente, inclusive, de gestões pouco competentes na área de saúde em várias instâncias de poder. Como você vê a importância do SUS? Justamente, a gente poderia ter tido uma tragédia maior em relação à Covid-19 se não fosse o SUS, e como você vê também a importância dele no pós-pandemia, né? Já vislumbrando que teremos pessoas com sequelas em função do coronavírus e também procedimentos, cirurgias eletivas que não foram feitas nesse período da pandemia. Nós já estamos começando a viver essa demanda que ficou no armário, né? Quer dizer, pessoas que tinham problemas cardiovasculares, que tinham câncer, diabetes, essas doenças crônicas, né? Que durante a pandemia nós tivemos que colocar de lado para privilegiar o atendimento das pessoas com a pandemia. Então, o SUS tem que dar resposta para essa população. E aí é importante, primeiro, não subfinanciar o SUS. Nós temos um problema de subfinanciamento importante. O orçamento do Ministério da Saúde, que está em discussão neste momento em Brasília, corta 35 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi o grande ausente na discussão dessa epidemia. O Ministério da Saúde é importante, o Ministério da Saúde é fundamental. Por quê? Porque 50% do dinheiro da saúde no Brasil vem do Ministério da Saúde. 25% vem dos municípios e 25% vem dos estados. Então, o Ministério da Saúde, com a sua capacidade de financiamento, tem muita capacidade de induzir ações. Então, criar uma atenção básica, fazer o atendimento primário, fazer sistemas de acesso ao atendimento secundário e terciário. Então, nós temos que ter o Ministério da Saúde participando diretamente do processo de atenção à saúde e da construção do SUS. Então, esse é o desafio que nós já estamos enfrentando e que ficará cada dia mais difícil a partir de agora. Então, o Ministério da Saúde, os estados e os municípios têm que ter uma boa articulação para conseguir enfrentar a doença que ainda não desapareceu, conseguir fazer o processo de vacinação que vamos ter oportunidade de fazer a partir de janeiro e, ao mesmo tempo, atender as doenças que nós temos naturalmente, os cânceres, a insuficiência cardíaca, a hipertensão, o diabetes, as doenças crônicas, a asma, que nós temos que atender naturalmente, apesar da epidemia. Tá certo, Vecina. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual neste feriado e até a próxima. Muito obrigado. Fique com Deus aí. Igualmente, conversamos aqui com o médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, Gonçalo Vecina. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.